Olá! Hoje nós vamos iniciar os nossos shots sobre direito administrativo. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Lembrando que eu não sou professora, sou estudante como vocês, tá? E a ideia é formar esse grupo de estudos virtual, tá? O tema é Poderes da Administração Pública, um tema muito caidor em prova. Aliás, tem caído cada vez mais. Antes, a parte de direito administrativo nas provas, ficava só do artigo 37 ao 42 da Constituição. Agora está partindo mais para as características da administração pública, tá? E poderes da administração pública é um assunto muito importante porque ele vai embasar outros assuntos, como, por exemplo, atos da administração pública, tá? Então, esse shot é digamos, um resumo, tá? Só para a gente iniciar o tema, para a gente ter condições de começar a fazer algumas questões. Porque toda vez que eu for remeter alguma questão sobre poderes da administração pública, eu já vou falar sobre esse shot. Não vou explicar na questão. Digamos assim, que eu vou entender que a gente já tem um básico, tá? E esse shot, na verdade, é o básico, tá? Não pretendo mesmo esgotar o assunto de forma alguma. Eu não tenho competência para isso. Eu só vou passar algumas dicas, características básicas sobre os poderes da administração pública, ok? Então, vamos lá. Então, vamos começar falando sobre as características dos poderes da administração pública. Vamos lá. Então, poderes da administração pública são poderes instrumentais. Permitem à administração cumprir as suas finalidades. Ou seja, são como se fossem ferramentas que possibilitam a administração a cumprir a sua finalidade. Qual que é uma das principais finalidades da administração pública? A supremacia do interesse público, tá? Esse é o interesse público que é uma das principais, ou se não a principal finalidade da administração pública. Então, são poderes instrumentais, diferente dos poderes políticos, que são os poderes que são os poderes estruturais do Estado, que a gente vai encontrar onde? No legislativo, no executivo, no judiciário, tá? Esses poderes aqui, ó, são poderes estruturais, tá? Decorrem dos poderes políticos, ok? Então, é diferente. Poderes da administração pública são instrumentais, são ferramentas para que se alcance a finalidade da administração, diferente de poderes políticos, que são os poderes estruturais do Estado, ok? Os poderes da administração pública visam garantir o cumprimento do princípio da supremacia do interesse público, porque, como eu disse, é a principal finalidade da administração pública, tá? Se algo está de desacordo com isso aqui, ó, é ilegal, não está de acordo com a finalidade da administração pública, com a sua essência, não está de acordo com o porquê da sua existência, tá? Porque ela visa atender isso aqui. Só uma observação, poder é diferente de ato. O poder, como eu disse, nesse caso aqui, né, da administração pública, são ferramentas, são instrumentais, ou seja, é por causa desses poderes que a administração consegue executar um ato, entendeu? Então, poder é diferente de ato, tá? Nós vamos hoje falar só sobre os poderes e não dos atos da administração pública, tá? O ato é como se fosse já a execução. O poder é o que dá, digamos assim, que dá à administração pública o poder mesmo de executar aquele ato, que dá a base, tá? O embasamento para a execução de um ato, tá? É o respaldo, essa era a palavra. O poder é o respaldo que a administração tem para a execução de um ato, ok? Então, poder é diferente de ato. Vamos para o nosso primeiro poder, que é o poder vinculado, tá?
Então, ó, poder vinculado. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque é o resumo que nós estamos fazendo. Isso aqui depois eu vou postar lá na página, tá? Mas é só para vocês saberem o que eu estou lendo, tá? É o resumo que eu fiz e eu não pretendo fugir dele. Vou me ater a esse resumo, tá? Então, vamos lá. Poder vinculado. A liberdade de atuação da administração é mínima ou inexistente. Por que é mínima ou inexistente? Porque está estritamente vinculada à lei, tá? Ela não pode nem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ela tem que seguir exatamente o que a lei falar, tá? Observância estrita da lei. É isso que eu acabei de falar. Não pode ter nenhum tipo de desvio. Tem que seguir à risca ao que a lei determinar. Por isso que a liberdade de atuação é mínima ou até inexistente. O poder vinculado constitui, na verdade, um dever da administração. Olha, isso aqui nós vamos continuar chamando poder vinculado de poder. Mas por que a gente viu, eu escrevi isso aqui, na verdade, constitui um dever? Por quê? Porque quando a administração, quando estão presentes os pressupostos do ato vinculado, a administração é obrigada a praticá-la. Então, é um dever. Então, desde que presente os pressupostos que permite à administração praticar um determinado ato, se os pressupostos estão ali presentes, ela é obrigada a praticar, certo? Por isso que a gente fala, no caso da doutrina, chama de dever, tá? Chama não, tem uma característica, melhor dizendo, tem uma característica de dever. Mas, na verdade, a gente chama de poder vinculado, mas não deixa de ser um dever da administração. Por quê? Presente os pressupostos, né, do ato vinculado, a administração é obrigada a praticá-lo, ok? Então, ó, é isso aqui que eu acabei de falar. O poder vinculado constitui, na verdade, um dever, é uma característica desse poder vinculado, é um dever da administração. Presente os pressupostos do ato vinculado, a administração é obrigada a praticá-lo. Beleza. Vinculado não tem muito segredo, é estrita observância da lei. Diferentemente do poder discricionário, nosso segundo poder, tá? Características, assim, que você vai bater o olho na questão e vai falar assim, não, isso é poder discricionário, porque são características fortes e marcantes desse poder. Juízo, ou seja, valoração, ou melhor, juízo ou valoração de oportunidade e conveniência quanto ao seu motivo e objeto. Então, nesse caso aqui, ó, a administração vai poder valorar quanto à oportunidade e conveniência para praticar um determinado ato. Se ele é oportuno e conveniente para que seja praticado aquele ato. Diferente do vinculado. Presentes os pressupostos, a administração é obrigada a praticar. Nesse caso aqui, ó, a administração vai poder valorar quanto à oportunidade e conveniência. Por exemplo, as férias, a licença de um servidor. Isso aí a administração vai poder observar, vai poder valorar se é conveniente e oportuno para o interesse público, se aquele servidor pode tirar uma licença, por exemplo, tá? Então, ó, quanto ao seu motivo e objeto, são essas duas características que vão ser o quê? Valoradas quanto à oportunidade e conveniência. Esse conceito aqui, ó, é o que a gente chama de mérito administrativo. Então, quando a gente está falando de mérito administrativo, a gente está falando dessa valoração de oportunidade e conveniência quanto ao motivo e objeto do ato, ok? Não esquece, isso aqui, se a questão estiver falando sobre poder discricionário, vai falar só sobre isso aqui, ó. Vai ter, com certeza, isso aqui, ó, tá? Poder conferido pela lei para a prática do ato discricionário e sua revogação. Ou seja, a lei, você vai ter uma autorização legal para a administração para praticar aquele ato, para a prática daquele ato discricionário. Apesar de ter uma certa liberdade ali de oportunidade, para valoração de oportunidade e conveniência, mas é a lei que vai falar assim, opa, aqui
você pode observar a questão da oportunidade e conveniência. Então, de certa forma, tem um vínculo ali com a lei, tá? Mas, por que é discricionário? Porque tem essa valoração de oportunidade e conveniência, tá? Então, poder conferido pela lei para a prática do ato, ou seja, há por trás uma autorização legal. O cara, né, o administrador não vai chegar simplesmente, vou observar isso aqui, vou valorar isso aqui. Não, ele só pode fazer isso quando a lei permitir, quando há autorização legal. E sua revogação, ou seja, atos discricionários, né, decorrentes do poder discricionário, podem ser revogados pela administração. Por que podem ser revogados pela administração? Quando aquele ato já não é mais oportuno ou conveniente, ou seja, ele é inoportuno e inconveniente, a administração simplesmente pode tirar ele ali de circulação. O ato ele é perfeito, mas para a administração não é mais interessante que ele esteja em vigor, digamos assim, né? E aí a administração tira ele de atividade, tá? Então é uma decisão, uma certa liberdade que a administração tem para tomar uma decisão para praticar o ato ou para sua revogação. E quem que dá à administração esse poder de decidir? O poder discricionário, tá? É o poder discricionário que vai fundamentar essa decisão da administração de praticar um determinado ato, valorando oportunidade e conveniência, ou revogá-lo, quando achar que ele é inoportuno ou inconveniente. Agora, quais que são os limites do poder discricionário? A lei, lógico, sempre, e os princípios de razoabilidade e da proporcionalidade, tá? Esses que serão os limites para o poder discricionário. Porque nós falamos que depende de autorização legal e também da razoabilidade e proporcionalidade. Por quê? Porque um ato que extrapola esses limites constitui um ato arbitrário, tá? Porque extrapolou a razoabilidade, né? Ele tem, o administrador, a administração tem ali a oportunidade, tem a liberdade de valorar oportunidade e conveniência, mas se ele extrapola a razoabilidade para a prática daquele ato baseado no poder discricionário, e aí ele já está sendo, a administração está sendo arbitrária, tá? Na pessoa do administrador, tá? Um ato que fira os princípios é um ato ilegítimo e deve ser anulado, tá? Porque aí já feriu a legitimidade. Por quê? Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são decorrentes de lei, tá? A pessoa tem que observar esses princípios, tá? Ela tem que observar. Agora, quando fere esses princípios, já está sendo um ato ilegal, porque feriu a lei e aí tem que ser anulado. Nesse caso, a anulação pode ser tanto pela administração pública e, como feriu a lei, como é um ato ilegítimo, pode também ser decorrente pode ser anulado pelo poder judiciário. Revogação, não. Isso aí vai ser tema de um próximo shot. Revogação, não. Revogação só administração pública, porque é ela que vai valorar quando aquele ato já está sendo inoportuno e inconveniente. E aí ela retira ele. O ato ele é perfeito, ele é legítimo, tá tudo ok, mas ele retira aquele ato. Agora, o ato anulado é porque ele é ilegítimo. E aí, tanto a administração, na sua autotutela, pode anular esse ato, quanto o Poder Judiciário. Porque, né, cabe ao Poder Judiciário a conferir se está tudo de acordo com a lei, né? Ok? Beleza. Poder hierárquico, terceiro poder. Esse é muito legal. Quer dizer, todos são, né? Mas eu gosto desse aqui. Olha só. Por que eu acho esse legal? Porque a gente tem que tomar cuidado para não fazer confusão. Poder hierárquico, existência de níveis de subordinação. Então, se você viu poder hierárquico, tem que lembrar da palavra subordinação, tá? Entre órgãos e agentes públicos, sempre, no âmbito da mesma pessoa jurídica. Tem que estar dentro da mesma pessoa jurídica. Só aí que a gente vai ter subordinação, tá? Então, dentro da mesma pessoa jurídica, eu tenho ali escalonado ali, ó, né, agentes, e ali eu tenho subordinação, do alto escalão para o baixo escalão.
ali eu tenho subordinação, porque está dentro da mesma pessoa jurídica, ok? Ali eu tenho poder hierárquico. Agora, entre uma pessoa jurídica e outra, por exemplo, a administração direta e indireta. Ali, ó, a administração indireta, o vínculo dela, né? Na verdade, eu já falei, a relação dela é de vinculação. Ela não é subordinada à administração direta, ela é vinculada, tá? E aí, o que a administração direta vai exercer sobre a administração indireta é controle finalístico, tutela administrativa ou supervisão. É só para acompanhar se a administração indireta criada ali, se ela está de acordo com a lei, mas não é hierarquia, não é subordinação. Ela não dá ordens para a administração indireta. A administração indireta segue a lei que a criou ou autorizou sua criação, certo? Então, a administração direta e indireta é vinculação e não hierarquia e não subordinação. Por quê? Poder hierárquico é dentro da mesma pessoa jurídica. Tá? Ali eu tenho subordinação, chefe e os mandados lá, ok? Eu tenho duas formas, eu tenho dois tipos de poder e exercício de poder hierárquico, né? É o de dar ordens, poder de comando, edita atos administrativos ordinatórios, tá? E o poder e dever de fiscalização, poder de controle. O cara lá, o chefe lá da administração lá, daquele órgão lá, vai fiscalizar. Por quê? Qual que é o objetivo? Manutenção, convalidação dos atos, anulação de atos, revogação dos atos, tá? É isso que o chefe ali, o superior vai fazer, tá? Poder, dever de fiscalização e também de dar ordens. Isso aqui, ó, a gente pode dizer que são características dentro do poder hierárquico, tá? Compõem o poder hierárquico, ok? Agora, algumas observações. Vamos lá. 1. O poder hierárquico é irrestrito, permanente e automático. Não depende de lei para estabelecer o seu exercício. Ou seja, a lei não vai falar como e quando se dará o exercício desse poder hierárquico. O cara superior lá, ele pode chegar assim, peraí, deixa eu fiscalizar aqui esse ato aqui. Vou fazer isso agora. Não, amanhã eu vou fiscalizar aquele segundo ato. Eu vou dar essa ordem. A lei, ela não vai falar como e quando ele vai fazer isso, tá? Por isso que ele é irrestrito, permanente e automático, ok? Não depende de lei para estabelecer o seu exercício. Como e quando? Ele vai ocorrer ali, né, no dia a dia, né, durante os exercícios ali, durante a execução dos atos, ok? Nos processos administrativos, o controle hierárquico sobre o ato administrativo somente é possível enquanto não ocorrida a preclusão da via administrativa. Ou seja, o controle hierárquico ali sobre o ato só pode acontecer enquanto ele está ali na via administrativa. Houve a preclusão, aí ele já não é possível exercer esse poder hierárquico sobre esse ato administrativo, tá? É só enquanto ele não está precluso, pode ocorrer ali o poder hierárquico sobre o ato. Ou seja, convalidar, né, revogar e etc. Nossa, desculpa, nem mostrei, né? Isso que eu acabei de falar. Então, é esse item 2 aqui, ó. Ok? Qualquer coisa vai dando uma pausa aí para anotar, se quiser ir anotando agora. Vídeo é bom por isso, né? Você pode ir parando quantas vezes, voltando quantas vezes você quiser. Terceira observação. A revogação dos atos não é possível no caso de atos que já tenha originado direito adquirido para administrado. Ou seja, nesse caso aqui, ó, de revogação do ato, se ele já gerou um direito adquirido para administrado, ele já não pode ser mais revogado, ok? Quarta observação. Somente derivam do poder hierárquico as sanções disciplinares aplicadas aos servidores públicos. Atenção, cuidado, tá? Particular, não, tá? Particulares é outra coisa que nós vamos ver daqui a pouco. Então, ó,
Sanção disciplinar aplicada a servidor público decorre de quem? De poder hierárquico, ok? Particular, não. Não tem subordinação de administrado aqui, ó. Por isso que não tem exercício de poder hierárquico sobre particular, ok? Particular é outra coisa. Não tem uma relação aqui de subordinação. Por isso que a gente não pode falar de poder hierárquico sobre particular. Só, no caso de aplicação de sanção, só sobre servidores públicos. Atenção nisso aqui, tá? Cai muito em prova. Quinta observação. Sanções administrativas aplicadas no exercício do poder de polícia, tá dando para ver aí? Também não tem fundamento no poder hierárquico. Também é outra coisa. Nós vamos ver daqui a pouco, tá? Não existe hierarquia entre administração pública e administrados. Acabei de falar isso. Por isso que a gente tem essas duas observações aqui, ó. O que caracteriza o poder hierárquico é a hierarquia, a subordinação. Por isso que a gente tem que falar dentro da mesma pessoa jurídica, tá? São ali os escalonados, ok? Então, ó, sanção para servidor dentro do mesmo órgão é poder hierárquico, sim. Agora, particular, não. Poder de polícia, também não, tá? Porque não decorre de poder hierárquico. Não tem ali uma hierarquia. Poder de polícia é outra coisa. Nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então, ó, não existe hierarquia entre a administração pública e os administrados, tá? Beleza? Outra coisa importantíssima para ver aqui, ó. Nós temos aqui, ó, o superior hierárquico e o subordinado. Tem uma escala aqui, uma escalonação aqui, ó. O superior hierárquico, ele pode delegar quanto ele pode avocar. Calma, isso cai muito, presta atenção. Superior hierárquico, ele delega o mero exercício, tá? O mero exercício de uma atribuição. A competência, não, tá? A competência, ela decorre de lei. Quem vai falar qual é a competência de cada um ali dentro daquele órgão é a lei. Entendido? Então, ó, aqui, ó, a delegação e a avocação é de mero exercício de atribuições, tá? Agora, ó, então aqui eu pus aqui de lápis aqui para eu lembrar na hora de falar com vocês. Então, ele pode delegar o mero exercício quando ele pode avocar, ou seja, chamar aquele exercício. Não, pode deixar aqui, eu que vou fazer isso aqui. E chama aquilo ali. Mas cuidado, ele só pode fazer isso quando a competência não é exclusiva, tá? Ele só pode delegar e avocar mero exercício quando a competência não é exclusiva. Se o superior hierárquico ele tem uma competência exclusiva, ele não pode delegar aquela competência, o exercício daquela competência para o seu delegado, para o seu subordinado, tá? Ele não pode delegar isso. Por quê? Porque aí ele vai estar infringindo a lei. Porque nesse caso, como a competência exclusiva, né, todas as competências decorrem de lei e é exclusiva também, e é exclusiva para o cargo dele, se ele delega aquele exercício daquela competência, aí ele vai estar infringindo a lei. Aí constitui um caso de abuso de poder, tá? E mais precisamente no caso de excesso de poder, tá? Nós vamos chegar nisso ainda nesse shot. Nós vamos falar sobre isso ainda nesse shot, tá? Então, delegação e avocação é o exercício temporário de atribuições, tá? A competência, ela decorre de lei. Aqui é o mero exercício. E ele não pode delegar ou avocar exercício de competência exclusiva. Beleza. Respirou. Próximo. Poder disciplinar. Então, o que é o poder disciplinar? Punição tanto a servidores quanto particulares que possuem vínculo jurídico específico com a administração pública. Agora sim nós vamos ver o caso de aplicação de punição para particular. Quando a gente lê isso aqui, ó, punição tanto a servidor, a gente vê aqui um poder hierárquico, sim.
tá? Sim, aqui nós temos características de poder hierárquico, no caso de servidor, mas no caso do poder disciplinar, ele vai ser tanto para servidor quanto para particular, ok? Que particular? Que possui vínculo jurídico específico com a administração. Cuidado, tá? Não é qualquer particular. Atenção, poder disciplinar, ele é diferente de poder punitivo. Quem exerce o poder punitivo é o poder judiciário. O que é o poder punitivo? Repressão de crimes e contravenções tipificadas nas leis penais. Então, se na questão está escrito lá, o poder punitivo exercido pela administração pública está errado. Quem exerce o poder punitivo é o poder judiciário, tá? Se tiver escrito lá, a administração pública pode reprimir crimes e contravenções penais. Errado. Quem faz isso é o poder judiciário, ok? Preste atenção nessa diferença aqui, ó. Ok? Poder disciplinar, diferente de poder punitivo, que é exercido pelo poder judiciário. Nesse caso do poder poder disciplinar, nós vamos ver um pouco de discricionariedade, ou seja, uma certa liberdade para valorar oportunidade e conveniência, onde na gradação da penalidade, desde que obedecidos aqueles limites que nós falamos, da lei e do princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Lógico, senão o ato é ilegítimo e ele pode ser anulado, tá? Então aqui, ó, ele tem uma certa liberdade para graduação da penalidade. Nesse caso aqui. Então, a gente tem traços de discricionariedade aqui dentro do poder disciplinar, tá? Agora, é só com relação à gradação de penalidade. Não há discricionariedade quanto ao dever de punir. Meu filho, caiu lá na regra, você vai ser punido, tá? Infringiu a lei lá, teve uma sanção, vai ter que ser aplicada uma sanção? Vai sim, você não vai fugir à regra. Agora, foi sua primeira vez? Não, então peraí, tá, aconteceu isso, o cara se defender, entendeu? Se defender e tal. Ali sim pode ter, com relação à gradação da penalidade, uma discricionariedade. Agora, quanto se deve ou não punir? Não. Se caiu na regra, deve punir. Toda e qualquer aplicação de sanção administrativa exige motivação. Você está sendo punido por isso, isso e isso. Por quê? Para assegurar o contraditório e a ampla defesa, tá? Senão, cai no quê? Na arbitrariedade. Fere os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Porque aí, ó, você caiu nessa penalidade, nessa sanção aqui. O cara tenta se defender. Aí ele vai ter a discricionariedade para ver a gradação da penalidade, tá? Foi a primeira vez e tal, o cara não sabia, não sei o que, né? Tem os exemplos lá na teoria. E aí, por isso que tem que ser motivado, para que ele tenha oportunidade, né, de assegurar, né, o contraditório e a ampla defesa. Ok? Por isso tem que ser motivado. Beleza? Beleza. Então, vamos embora. Próximo poder. Poder regulamentar. Esse aqui, ó, uma pincelada, porque o livro, depois que eu vou mostrar no final, que eu usei, fala muito sobre isso. Quem quiser, dá uma lida. Mas eu acho que, no caso de um técnico, analista judiciário e área administrativa, eu acho que não vai fugir muito disso aqui, não. Tá? Ó, poder regulamentar. O exercício do poder regulamentar se materializa na edição de decretos e regulamentos destinados a dar fiel execução a leis. Então, a administração, ela tem esse poder, ela tem essa ferramenta de editar decretos e regulamentos. É um poder que ela tem para poder alcançar sua finalidade, o seu objetivo. Então, decretos e regulamentos destinados a dar fiel execução às leis, tá? Então, é um poder, é um instrumento que a administração pública tem. E aí nós temos dois tipos, basicamente. Decretos de execução ou também decretos regulamentares, tá?
Onde que está isso? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Artigo 84, inciso 4º da Constituição. Compete privativamente o presidente da República. 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Como chefe do Poder Executivo, ele vai ter esse poder, ele vai ter esse instrumento aí para poder dar fiel execução às leis. De quê? De poder expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. Tá? É um poder que ele tem. Ok? Então, decretos de execução ou decretos regulamentares, que vai regulamentar, né? Que vai ajudar a executar as leis, são decretos, tranquilo demais. E decretos autônomos, que foram recepcionados pela, né? Que entraram na Constituição pela Emenda Constitucional 32 de 2001, tá? Depois dá uma lida nisso aqui. Tem muita coisa para dar, mas não acho que não vai cobrar características disso aqui. É bom você saber o seguinte, que nós temos o poder normativo. Nós já falamos muito sobre ele em shots anteriores. O poder normativo. O que é o poder normativo? É aquele poder que pode ser exercido por diversos órgãos e autoridades da administração pública, tá? De editar normas. Ok? De editar normas. E isso é o poder normativo. O próprio nome já diz. É um poder que tem de editar normas para dar fiel execução às leis, para regulamentar coisas, para dar uma certa... para dar fiel execução das leis. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, de poder normativo. Artigo 87, inciso 2º. Olha só, ministros de Estado, tá? Os ministros de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos no exercício dos direitos políticos, tá? Esse é o caput. Parágrafo único. Compete aos ministros de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nessa Constituição. Inciso 2º. Expedir instruções para execução das leis, decretos e regulamentos. Ou seja, normas que vão ser, ó, saiu essa lei, agora vamos expedir uma norma aqui para poder dar fiel execução a essa lei. Para poder instruir a execução dessa lei. Tá? Então, o poder normativo, ele pode ser exercido por diversos órgãos e autoridades administrativas, como, por exemplo, ministros de Estado. Agora, atenção, o poder regulamentar é uma espécie dentro do poder normativo. Ele é exclusivo do chefe do executivo. Ok? Presta atenção nisso aqui. Então, ó, dentro do poder normativo, nós temos uma espécie chamada de poder regulamentar. Qual que é a diferença? O presidente, quando ele faz isso aqui, ó, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, ele está exercendo o poder normativo? Está, mas também está exercendo o poder regulamentar. Por quê? Porque poder regulamentar é exclusivo do chefe do executivo. Beleza? Atenção nisso aí. Poder regulamentar é mais... Queria mais bater nessa tecla aí. Tranquilo? Acho que o último agora, poder de polícia. Olha só. Vamos dar uma olhadinha no conceito de poder de polícia, lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Vamos lá. Eu já estou esperta e já deixei marcado antes. Vamos lá. Considera-se, abriu aí, Código Tributário Nacional, artigo 78. Importante. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público, concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes,
à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade dos direitos individuais e coletivos, tá? Considera-se regular o exercício do parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Ai, gente, que lindo você ver a administração pública ali entranhada ali, conceitos de administração pública dentro de um Código Tributário Nacional, que você acha que não vai existir. Tem, olha que legal. E falou de várias coisas, discricionariedade, sem abuso ou desvio de poder, porque respeitando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, percebe? Não está escrito expressamente princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas está escrito aqui, ó, observância do processo legal, isso é, a observância do devido processo legal, tá? De onde decorre o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, sem abuso ou desvio de poder. Muito legal, tá? Então, esse é o conceito que a gente acha dentro do Código Tributário Nacional. Mas eu fiz questão de colocar aqui, de transcrever um conceito do professor Eli Lopes Meireles, tá? Um grande administrativista aí que pode cair na sua prova. Então, ó, poder de polícia é a faculdade que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Presta atenção nisso aqui, tá? Presta atenção nisso aqui. Se você vir lá na prova, condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, está correto, é o conceito de poder de polícia. É isso que a administração faz por causa desse poder que ela está embasada, tá? Ela pode sim condicionar e restringir o uso e o gozo de bens, presta atenção, bens, atividades e direitos, tá? É o BAD, não esquece isso não, é o BAD, não, é o BAD, né? Vai ficar um BAD aí. Tá? É um bad em inglês. Vai ficar mal. Criei agora. Então, poder de polícia é bad. Deixa eu escrever aqui. Bad do inglês. Ô, gente, ó, nada contra a polícia, viu? Pelo amor de Deus. É só para ajudar. É faca na caveira. Poder de polícia, bad. Bens, tá? Bens, atividades e direitos individuais. BAD. Show de bola. Show de bola. Por isso que é bom estudar em grupo, tá vendo? É umas coisas assim que acontecem. Então, condicionar e restringir o uso e gozo do BAD. Bens, atividades e direitos. Poder de polícia é BAD. Tá? Gente, BAD no inglês, hein? Não vai pôr o E lá não e bacalhar o trem não. Em benefício da coletividade do próprio Estado. Claro, se o uso de um determinado bem afeta o benefício da coletividade, afeta o interesse público, o Estado vai chegar lá e assim, não pode, usando o seu poder de polícia. Pode parar agora, vou restringir esse uso desse bem, o gozo desse bem, porque você está afetando a coletividade, você está afetando o interesse público, tá? Integra o rol das atividades jurídicas do Estado, se funda no poder de império, tá? O que é o poder de império? Digamos que é o gênero, né? Poder de polícia é espécie. Então, a administração pública pode simplesmente chegar e falar assim, está restrito o uso desse bem. Por quê? Porque você está afetando o interesse público, tá? Então, mas atenção,
Outra diferenciação, polícia administrativa é diferente de polícia judiciária. Qual que é a principal diferença? A polícia administrativa é exercida sobre atividades privadas, bens e direitos. É exercida sobre o BED. Tá? Deixa eu escrever aqui. Então, ó, polícia administrativa é exercida sobre atividades privadas, bens ou direitos. Ou melhor, bens, atividades privadas e direitos. Essa é a polícia administrativa. Agora, a polícia judiciária, meus queridos, ela incide diretamente sobre as pessoas. Cuidado nisso aí, cuidado. É sobre pessoas. Cai em questão? Cai. A polícia administrativa pode condicionar diretamente sobre pessoas. Cuidado, não. Apareceu pessoas dentro de conceito de polícia administrativa, tá errado. Pensando aí na sua prova de direito administrativo, né? Só, apenas. Se falar em pessoas, tá errado. Polícia administrativa é o BED, tá? Bens, atividades e direitos individuais. Ok? Beleza. Agora, o exercício dessa polícia administrativa, ele pode ser preventivo ou repressivo. Tá? Então, o exercício da polícia, do poder de polícia administrativa, ele pode ser preventivo ou repressivo. O que é o repressivo? A polícia administrativa, ela vai editar normas que limitam ou condicionam a utilização de bens, públicos ou privados, ou o exercício de atividades privadas que possam afetar a coletividade. Tá? Então, o exercício preventivo da polícia administrativa, né, do poder, usando o seu poder de polícia, visa a edição de normas que limitam ou condicionam a utilização de bens públicos ou privados ou exercício de atividades privadas que possam afetar a coletividade. E como que ela pode fazer isso? Por meio de alvarás. O que são os alvarás? São ali um documento que a pessoa ela recebeu a anuência da administração para utilização de um bem ou exercício de uma atividade, tá? O caso de uma boate, por exemplo, ela precisa de um alvará, porque se ela tem um alvará de funcionamento, é porque ela tem uma anuência da administração. Para o quê? Para a utilização de bens ou exercício de atividades, ok? Porque ali tem as normas, aí a administração vai ver se aquela boate está dentro das normas que ela mesma limitou ou condicionou, tá? Só que, alvarás se divide em dois tipos, licença ou autorização, tá? Nós vamos falar delas daqui a pouco. Vamos só terminar de falar do tipo de exercício de poder de polícia, tá? Administrativa. Então, a gente tem o exercício preventivo, que se dá por meio de alvarás, que pode ser uma licença ou uma autorização, ou ele pode ser repreensivo, através de sanções, tá? A aplicação de sanções administrativas como consequência da prática de infrações, tá? Então, ele infringiu uma determinada norma administrativa. Então, a administração vai lá e aplica uma sanção, tá? Uma multa, né? É o exemplo melhor aqui. Ah, mas só esse exemplo, meu filho, guarda esse que você resolve 99% das questões. Multa, ok? Beleza? Então, exercício preventivo, repreensivo, preventivo por meio de alvará, que pode ser licença ou autorização, ou repreensivo por meio de sanções, tá? Agora, o que é a licença? Então, vamos voltar aqui, licença e autorização. Cai pra caramba. Como que cai? Misturando os dois conceitos. Licença com autorização, autorização com licença. Olha só, licença reconhece o direito subjetivo do particular. O direito da pessoa. Não, eu tenho um documento que reconhece que eu tenho esse direito, que esse direito é meu, tá? Por exemplo, o exercício de uma profissão, tá? Ele tem uma licença para exercer aquela profissão, tá? É um direito subjetivo do particular. Então, vamos ler as características.
Então, a licença, presta atenção, é um ato vinculado e definitivo, ok? Particular detentor de um direito subjetivo. Então, o cara, ele tem aquele direito. Ele atende ali aos requisitos, então ele tem aquele direito. Diz respeito aos direitos individuais, como, por exemplo, exercício de uma profissão, que está lá no artigo 5º. Lembra? Não pode ser negada, a licença não pode ser negada quando o requerente satisfaz os requisitos legais. Se o cara tem todos os requisitos, cumpriu todos os requisitos para exercer uma determinada função, uma determinada profissão, então ele tem direito à licença. É um direito subjetivo do particular, tá? É por isso que ele é vinculado. Cumprir os requisitos legais, ele tem direito à licença, ok? E definitivo, uma vez cumpridos os requisitos, aquela licença vale para a vida inteira. Pensa no caso do exercício de uma profissão. O cara fez lá a graduação, sei lá o quê, o exame médico, o curso técnico, sei lá, todos os requisitos ali, tem a idade certa, sei lá, etc, etc, etc. Cumpriu os requisitos, está de acordo com a lei? Toma aqui sua licença, é seu direito de exercício dessa profissão e, uma vez cumpridos os requisitos, ele é permanente, ele é definitivo. Gente, totalmente diferente de autorização. A autorização, ela possibilita ao particular a realização de uma atividade privada de predominante interesse particular, do interesse desse particular, ou a utilização de um bem público. Visa exclusivamente ali o interesse do particular. Então, possibilita ao particular a realização de atividade privada de predominante interesse deste ou a utilização de um bem público. Isso que é autorização. Ele é um ato administrativo discricionário e precário. Como assim? A administração vai valorar, vai fazer juízo de oportunidade e conveniência se aquilo é interessante para a coletividade, para o público, tá? Se ele atende ao interesse público. Se ela achar que não é conveniente, que não é oportuno, então ela pode simplesmente negar a autorização, tá? Não é um direito subjetivo isso aqui, diferente da licença, ok? A autorização, ela é discricionária e é precária, ou seja, tem que, no caso, se a pessoa tem uma autorização, depois ela tem que renovar essa autorização. Por quê? É porque ela é só um determinado período. É precário, vai vencer, tá? Particular tem interesse na obtenção do ato, mas não possui o direito subjetivo, tá? Não possui. Por isso que é discricionário. A administração vai valorar se vale ou não ter aquela autorização. Entendida a diferença de licença para autorização? Beleza. Então, ó, lembrando que licença e autorização são tipos de alvarás, que é o quê? É o exercício preventivo do poder de polícia, tá? Exercendo ali o seu poder de polícia, a administração vai prevenir algo. O cara quer abrir uma boate, ele vai chegar lá, vai observar se atende às normas. Atendidas às normas, ele vai expedir um alvará. De que tipo? Autorização, tá? Agora, e o cara que atende os requisitos legais para exercício de uma profissão? Ele vai ter uma licença para o exercício daquela profissão. E isso é preventivo. Você tem a licença, só depois da licença, né, a administração vai observar se você atendeu os requisitos legais, ou seja, isso é prévio. Então, atendeu, aí sim. Aí você tem a licença para poder, dali para frente, exercer aquela profissão. Por isso que é preventivo. Agora, repreensivo são as sanções. É o caso da multa. Guarda a multa que você não vai esquecer mais. Tá? Opa, você infringiu uma norma. Toma aqui a sanção. Tá? Olha, vou falar de uma coisa aqui que eu vi no livro. Vou falar bem superficial, porque eu nunca vi uma questão sobre isso, tá? Pode ser que depois a gente pode se deparar com isso. Mas eu vou falar aqui porque eu achei interessante. Mas bem por cima. Tem o tal do ciclo de polícia. Como que funciona? Tá?
A primeira coisa que, acontecimento desse ciclo de polícia é a ordem de polícia. O que é a ordem de polícia? É a legislação, tá? É a legitimação, tá? Por meio de lei, tá? Para ter aquela ordem de polícia, para o exercício desse ato. Depois, nós temos o consentimento da polícia, sei lá, por meio de autorização, licença, ok? Consentimento da polícia. Depois que ela consentiu, então, por meio de lei, tem o consentimento. Depois que consentiu, a polícia vai fiscalizar. Isso é função da administração pública, gente. Ela tem que fiscalizar. E essa fiscalização de polícia, ela vai observar se está dentro das normas estabelecidas por ela. Ok? E aí, se caso houver uma infração das normas, aí eu tenho a sanção de polícia, que é a última coisa, tá? Que é a aplicação de multa, por exemplo. Ou o recolhimento da autorização, tá? A revogação ali da autorização, ok? Então, primeiro, eu tenho a lei, que dá a ordem de polícia, depois o consentimento de polícia, fiscalização e depois sanção. Lembrando que o consentimento de polícia e fiscalização são atividades que podem ser delegadas, tá? Podem ser delegadas. E não são todas as etapas que estão presentes. Por quê? A sanção não é obrigatória. Participar dessa etapa. Porque se a polícia chegou lá, né, a administração chegou lá e fiscalizou, está tudo nos conformes, por que haverá de ter sanção? Não vai ter sanção, tá? Então, quais que são as etapas obrigatórias que estão presentes em todos os ciclos de polícia? Ordem de polícia, claro, que é a lei, tá? E a fiscalização. Esses dois, obrigatoriamente, vão estar presentes em todos os ciclos, tá? Por quê? Aí, consentimento. Vamos supor que o cara chega lá, vai fiscalizar uma boate e ela não tem um consentimento de polícia. Pulou uma etapa aí. E aí vai aplicar a sanção. Ok? Tranquilo, né? Agora, o exercício do poder de polícia, ele pode ser originário ou delegado, tá? O exercício de polícia originário, ele é feito pela administração direta, como o próprio nome diz, tá? Agora, o exercício do poder de polícia delegado, como é o caso aqui, ó, da etapa 2 e 3, aí é administração indireta. Por exemplo, uma autarquia, tá? Tranquilo? Agora, muito importante, atributos do poder de polícia. Segundo a doutrina, nós temos 3 atributos que caracterizam o poder de polícia. São eles: a discricionariedade, que é quando e quais atividades irá fiscalizar, a gradação das sanções, tá? Ela vai ter essa discricionariedade nisso aqui. Como eu falei, amanhã eu vou fiscalizar tal lugar. Essa pena aqui, o cara foi a primeira vez, ele se defendeu aqui e tal. Entendeu? Aqui nós vemos o quê? Discricionariedade. Outro atributo, autoexecutoriedade. O que quer dizer? Aplicar sanção não necessita da interferência prévia do Poder Judiciário. Se o cara infringir uma norma, aplica sanção. A administração não tem que ir lá no Poder Judiciário. Olha, nós temos uma norma que se a pessoa fizer isso, nós teríamos que aplicar a sanção. Pode? Não, gente, não tem isso, tá? O poder de polícia, ele é autoexecutório. A administração chegou lá e viu que infringiu uma norma, chega lá e aplica a sanção, tá? O que eu ia falar aqui? É claro que se houver ilegalidade, o Poder Judiciário provocado chega lá e fala, opa, anula esse ato aí. Não tem nada disso, tá? Só atenção nisso aí. Nada que é ferro a fogo, hein? Cuidado. E coercibilidade, ou terceiro atributo. Ou seja, imposição das medidas. Não, filho, não infringiu a norma, toma aqui a multa. Multa. Então, ela pode chegar a impor as normas, impor as sanções, tá? Impor as medidas. Então, são atributos do poder de polícia,
discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Só que, observação, nem todos os atos de poder de polícia ostentam os atributos de autoexecutoriedade e coercibilidade. Por exemplo, os atos preventivos, tá? No caso de uma licença para o exercício de uma profissão, você não tem ali autoexecutoriedade, discricionalidade e nem ali discricionalidade, porque é um ato ali vinculado, tá? Agora, autorização. Autorização, você tem discricionalidade, mas você não tem ali uma aplicação de sanção. Poxa, o cara está pedindo autorização, você vai ter aplicação de sanção? Não, tá? Mas, de modo geral, guarda esses atributos aqui, tá? É claro que dependendo do caso que a questão for trazer, você tem que analisar calma e friamente, tá? Ok? É porque, como eu falei, nada é ferro a fogo. Ó, temos 55 minutos de shot, mas eu gostaria de falar brevemente sobre um assunto que está dentro desse, um pouco, né? A gente começou a falar, né, sobre poderes da administração pública, tá? Que é o abuso de poder, tá? O que é o abuso de poder? Abuso de poder é uma espécie do gênero de ilegalidade. Então, o abuso de poder é necessariamente uma ilegalidade. Nem toda ilegalidade é um abuso de poder, mas todo abuso de poder é uma ilegalidade, tá? Porque gênero e espécie. Ok? Agora, o abuso de poder, ele se divide em dois tipos. Excesso de poder, quando a administração atua fora dos limites de sua competência, e desvio de poder, contraria a finalidade. Qual que é a finalidade? Supremacia do interesse público, ok? Basicamente é isso. Guarda isso para sua vida que já tá bom demais. Então, ó, abuso de poder, ele se divide em excesso de poder e desvio de poder. Excesso de poder atua fora dos limites da sua competência e desvio de poder contraria a finalidade. Agora, observação. Atos com excesso de poder, como que eles podem acontecer? Eu tenho um vício de competência quanto à matéria, ou seja, por exemplo, a competência do Ministério da Pesca, o Ministério da Pesca tem uma determinada competência, uma competência X. E aí o Ministério da Agricultura vai lá e executa aquela competência. Opa, aquela matéria é de competência do Ministério da Pesca e não da Agricultura. E aí houve ali um vício de competência quanto à matéria, percebe? Então, aquela matéria que deveria ter sido, que é de competência do Ministério eu falei de quem? Da Agricultura, foi executada pelo Ministério da Pesca. Não, tá? Isso é um dos exemplos. Então, eu tenho aqui, ó, vício de competência quanto à matéria. Então, vou falar de novo, porque eu acho que deu uma confundida aí, ó. Ministério A, ele tem uma competência X. E aí, o Ministério B foi lá e executou essa competência X. Ou, essa competência X, ela é de competência do Ministério A. Essa matéria é de competência do Ministério A. E o B, intrometido, foi lá e executou. Não, tá? Então, houve ali um vício de competência quanto à matéria X, que ela é do A e não do B. Ok? Acho que assim ficou melhor. E também com relação à competência exclusiva, nós falamos ali, a competência ela decorre de lei e tem as competências exclusivas, tá? E aí, vamos pegar ali o exemplo, eu e as minhas, nos insights na hora do shot. Vamos pegar ali, por exemplo, o artigo 84, tá? Compete privativamente ao presidente da República. Lá no parágrafo único, a gente tem as delegações. Agora, tem atribuição, tem competência aqui do presidente da República que é exclusivo dele, tá? E aí, se ele delega essa competência exclusiva, eu vou estar infringindo ali quanto a excesso de poder. Eu vou ter ali uma atuação fora dos limites da sua competência,
tá? Então, se ele delega uma competência que é exclusiva dele, ali eu tô caindo na regra do excesso de poder. Eu tenho uma prática de excesso de poder, ok? E excesso de poder é uma espécie dentro de abuso de poder. Então, ó, atos com excesso de poder podem ser vício de competência contra a matéria, que é aquele caso da competência X, da matéria X, competência exclusiva, que nós falamos um pouco. Quando eu tenho a ocorrência tanto do vício de competência quanto a matéria, quanto competência exclusiva, esses atos são nulos. Então, quando o Ministério B praticou aquele ato lá com relação à matéria X, aquele ato é nulo, porque aquela competência X é do Ministério A. E quando o presidente delegou a um subordinado, sei lá, a um ministro, uma competência exclusiva, aquele ato praticado por aquele ministro é nulo, porque aquilo é de competência exclusiva do presidente, no nosso exemplo, tá? Agora, nós temos excesso de poder também no vício vício de competência quanto à pessoa. Por exemplo, a pessoa ela pratica um ato que não é de sua competência. Vamos supor, o subordinado lá pratica um ato que é de competência do seu superior. Se aquela competência não for exclusiva do superior, mas ele é do superior, mas não é exclusiva, que poderia ser delegado pelo superior, o superior fala, meu filho, você fez cagada aí, hein? Esse ato é de minha competência. Tá, mas como não é competência exclusiva, vou convalidar o seu ato, tá? Deixa eu assinar aqui. O ato tá bacana, o ato tá perfeito, é legal, atende os atributos, né, da lei, né, que a lei fala. Não, tá bacana, atendeu a finalidade. O ato é bacana, tá todo bonitinho, é um ato perfeito, mas não era de sua competência, era da minha competência, mas então vou convalidar aqui. E aí o superior vai e assina. Então, vício de competência quanto à pessoa, desde que não se trate de competência exclusiva, eles podem ser o quê? Convalidados. Podem ser anulados, mas se for economicamente ou se for melhor para a administração convalidar, o superior vai convalidar. Ok? Tranquilo? Então, atenção nisso aí. Isso aqui eu acho muito legal. Tem gente que acha isso aqui um saco. Eu acho muito legal. Tá? Agora, e com relação a atos praticados com desvio de poder? Gente, atos praticados com desvio de poder, que é o desvio de finalidade, são sempre nulos. Porque, cara, você teve um desvio de finalidade. A administração pública serve para quê? Para atender os interesses públicos, o interesse ali coletivo da população. Então, você teve um desvio de finalidade, você quis atender o seu próprio umbigo. Tá errado, é ilegítimo, é ilegal. Então, é nulo, ok? Então, todo ato praticado com desvio de poder, que é a mesma coisa que desvio de finalidade, é um ato nulo. Agora, atos praticados com excesso de poder podem ser nulos com relação à matéria e se for de competência exclusiva, mas podem ser convalidados se a competência for o vício de competência quanto à pessoa, tá? Então, se tiver escrito lá, todo ato com excesso de poder é nulo, errado, pode ser convalidado, tá? Todo ato com excesso de poder pode ser convalidado, errado, não é todo ato, porque vício de competência quanto à matéria e competência exclusiva são nulos, tá? Então, ó, só para fechar mais uma vez. Abuso de poder é uma espécie de ilegalidade e abuso de poder também possui duas espécies, dois tipos. Excesso de poder, que é o desvio com relação à competência, e desvio de poder, que é o desvio com relação à finalidade. Beleza? Olha, espero ter ajudado,
tá? Espero de verdade ter ajudado. A mim ajudou bastante. Gosto muito de explicar, por isso que, né, me ajuda, porque o conhecimento, ele se dá de fora para dentro, tá? A construção do pensamento, ela se dá de fora para dentro. Por isso que é importante explicar. Eu ganho explicando e compartilhando com vocês, e eu espero ter ajudado um pouco. Esse negócio do poder de polícia nós criamos juntos. Sério mesmo. O BED foi ótimo, tá? Condicionar e restringir o uso e gozo do BED, bens, atividades e direitos individuais. Eu não vou esquecer isso nunca mais, tá? Então, ó, vou colocar as fotos lá, tá? Shot sobre poder da administração pública, falamos do poder vinculado, falamos do poder discricionário, poder hierárquico, tá? Poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. E falamos sobre abuso de poder. Agora, onde que eu tirei todas essas informações? Não foram da minha cabeça, tá? Eu preciso falar, não é merchan, viu, gente? É simplesmente justiça para falar, e até mesmo para vocês, quem quiser recorrer ao material para confirmar, para retificar tudo isso que eu falei, tá? Não é merchan, não ganhei nada para isso, né? Aqui, ó, Direito Administrativo Descomplicado, Marcelo Alexandrino e Vicente de Paulo, tá? Isso aqui, essas informações foram todas tiradas daqui, ok? E é isso aí. Um abraço. Antes de terminar, pegou esse shot? Agora sim nós vamos fazer simulado de poder da administração pública. Dentro do simulado, pretendo não explicar, se for explicar, pouquíssima coisa, mas é com base nesse shot de poderes da administração pública é que nós vamos corrigir o simulado de poderes da administração pública. Fechado? Fica bem melhor, né? Então tá. Um abraço e até mais.